Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Quando existem condições, tais como as que se apresentam em nosso país, essas forças revolucionárias são criadas praticamente dia a dia e hora a hora. Socialism is an integral part building social justice on this planet. Individuelle sans formation politique, idéologique, est un criminel en puissance. Et nous sommes ici à lutter, nous gagnons. Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite aí, depende do horário de onde você está ouvindo esse episódio. Começamos aqui o primeiro episódio do podcast Marxismo Periférico. Hoje contamos aí com a participação do camarada Marcos Morcego, lá do podcast Caverna do Morcego. A gente vai trocar uma ideia aí sobre um textinho do Walter Rodney. E aí, Morcegão, tá de boa? Salve, família! Bom, uma honra estar participando desse projeto. Estamos aqui no take 2 do bagulho, porque, mano, é isso. Quando o bagulho é bom, tudo vai tentar derrubar. Depois você conta pra galera o que aconteceu, mas tudo vai tentar derrubar. Mas estamos aqui para essa gravação sensacional de um texto que a gente já trabalhou, ou seja, agora, gente, vocês vão pegar só, tipo, a melhor parte da melhor parte. Mas é isso, quem não me conhece vai ouvir meu podcast, ou acompanha minhas redes sociais aí que estamos online. É isso aí, mano. Acompanhem lá o trabalho do camarada que é monstro, já tá um tempo aí na caminhada. E take 2 porque a gente já tinha gravado, né? Hoje a gente tá gravando aqui dia 7 de janeiro. A gente tinha gravado no finalzinho lá de 2023. Nem lembro que dia que foi, acho que foi um dia antes do Natal, né? Acho que foi dia 23. Só que aí Foi por aí mesmo. Só que aí deu um ruim no arquivo, mano. Só ficou a minha parte. A parte do morcego não gravou. A gente tá refazendo esse trampo. Mas é isso, bora lá que Me desculpa. Não, que isso. A gente... Provavelmente foi culpa minha, né? Estou aí na primeira viagem, marinheiro de primeira viagem no rolê do podcast. Se não sei aí se você está ouvindo, já me conhece, né? Eu participava do Antifacast, lá o MesaCast da Ação Antifascista São Paulo, que era muito mais fácil a nossa vida, era só sentar e trocar ideia lá que os outros gravavam. Agora eu tenho que dar conta de uma par de coisa que eu não sei se eu desenrolei bem a gravação. Bem-vindo! Mas agora vai, bora lá. Antes, né, da gente partir aí para o texto, fiz aqui uma breve biografia, né, do camarada Walter Rodney, que acho que é um dos quadros mais importantes aí da esquerda radical na América Latina e muitas vezes passa batido. Acho que no Brasil mesmo a gente só tem um livro dele, né, publicado por enquanto. Ele nasceu em 23 de março de 42, lá em Georgetown, capital da Guiana Britânica, né, que hoje a gente conhece como apenas Guiana, porque ela adquiriu sua independência em 1960. Adquiriu não, né? Conquistou sua independência em 1966. Ele já cresceu num ambiente ali de militância, né? Que os pais dele militavam no PPP, Partido Popular Progressista, cumpriu um importante papel nesse processo aí de conquista da independência da Guiana. Ele já, desde muito jovem, se destacou nos estudos, né? Tanto nos estudos quanto nos esportes. Ele foi bolsista no Queen's College, que é uma importante escola, né? Um importante colégio lá da Guiana, lá de Georgetown. Depois ele foi bolsista na Universidade das Índias Ocidentais, na Jamaica, onde ele se graduou em História. E depois foi bolsista novamente na Universidade de Londres, na Faculdade de Estudos Orientais e Africanos, onde ele fez um doutorado em História da África entre os anos de 63 e 66. Olha, ele terminou o doutorado com 23 anos, super novo. E lá ele participou de um grupo de estudos do C.L.R. James, que é um historiador e teórico marxista de Trinidad e Tobago, muito conhecido aí entre a gente por ter escrito o livro Jacobinos Negros, falando sobre a Revolução Haitiana. Depois disso, ele foi lecionar História na Universidade de Dar es Salaam, na Tanzânia, onde ele ficou até 67, e depois foi para a Jamaica lecionar na Universidade das Índias Ocidentais, onde ele tinha se graduado. A partir desse momento que ele começa a se aproximar dos movimentos sociais, né, das organizações populares na Jamaica,
Inclusive, ele teve uma grande proximidade aí com o rastafarismo. A partir dessa experiência dele, ele lançou um livro chamado Aprendizados com Meus Irmãos, Groundings with My Brothers, que infelizmente a gente ainda não tem uma tradução em português. E a partir disso aí, ele foi começando a criar uma certa inimizade assim, com o governo, né? Que não via muito bem assim, esse papel dele de intelectual tão próximo assim, dos movimentos sociais. Em 1968, ele sai da Jamaica e vai para Montreal participar da Conferência dos Escritores Negros, e na volta ele é impedido de entrar no país. Esse fato culminou nos chamados Rodney Riots, né, que foi uma série de protestos violentos que ocorreram em Kingston, na Jamaica, em outubro de 68, e é a partir daí que ele começa a chamar a atenção de intelectuais do mundo inteiro, né, principalmente ali dos Estados Unidos, que é um momento de efervescência do movimento dos direitos civis e tudo mais. Depois disso, ele acaba indo para a Tanzânia, onde ele fica até 1972, que é o ano que ele publica o livro Como a Europa Subdesenvolveu a África, né, uma das suas obras mais emblemáticas, que é a que a gente vai trocar ideia aqui hoje. E em 74, ele é nomeado professor-chefe do Departamento de História da Universidade da Guiana. Só que quando ele foi assumir, essa nomeação foi revogada. Então, a partir disso aí, ele continua na Guiana, né? Ele já era mal visto assim, pelo governo. O governo que foi estabelecido em 1964, levando o partido Congresso Nacional Popular, né? Que surgiu de uma cisão do PPP, lá o partido que os pais dele faziam parte, e que vai governar o país de 64 a 92. E de 64 a 85, inclusive pela mesma pessoa, né? Que é o Burnham. Que a gente vai falar dele mais um pouquinho aí pra frente, que ele tem uma atuação trágica aí na história do Walter Rodney. Então ele começa a fazer o papel ali, né? A tocar a praxis revolucionária de fato, servindo como intelectual, investigando a história da classe trabalhadora na Guiana, ao mesmo tempo em que participava ali das articulações políticas e ajudou, inclusive, a formar a Aliança dos Trabalhadores, em 74, e que foi oficializado como partido em 1979, conhecido como WPA. Ele manteve a militância, mesmo com o aumento da repressão, né, do Forbes Burnham, do governo do Forbes Burnham. E aí ele, em 79, ele acaba preso, acusado de participação em um suposto atentado contra um prédio do governo. Ele vai aí ser inserido num processo controverso, vai acabar sendo solto em maio de 1980, o momento em que vários membros do WPA estavam sendo assassinados, perseguidos, presos, torturados. E ele continua aí na militância, apesar de tudo isso, até 13 de junho, quando ele morre vítima de um atentado à bomba num carro do irmão dele. Ele morreu com 38 anos, teve uma trajetória assim, fantástica, né? Você é louco, com 23 anos se forma doutor e com 38 anos já tem toda essa bagagem. Ele deixa um legado aí com várias obras muito emblemáticas, né? Entre elas o Aprendizado com Meus Irmãos. Todas as obras dele vocês podem encontrar lá na Versobooks. Conseguem piratear aí de boa os livros, para vocês que não conseguem importar, né? Que é mó, você é louco, comprar livro no Brasil já é foda, imagina ter que importar. Mas vocês conseguem encontrar aí, a Versobooks recentemente lançou uma pequena coleção, né, do Walter Rodney. Então tem o Aprendizados com Meus Irmãos, Groundings with My Brothers, Como a Europa Subdesenvolveu a África, que foi recentemente lançado pela Boitempo aqui no Brasil. Tem o The Colonial Marxism, Essay from the Pan-African Revolution, que seria marxismo decolonial, ensaios da Revolução Pan-Africana, e a Revolução Russa, numa visão desde o Terceiro Mundo. Então é isso, fica aí uma breve biografia do camarada Walter Rodney e o apelo para que não apenas a gente busque mais textos, mais trabalhos dele, como também as editoras deem uma atenção, né? Pelo amor de Deus, como é que a gente só tem um livro desse cara lançado no Brasil até agora? E aí a gente já parte pro texto, né? Eu chamei o camarada Morcego aí
para a gente trocar uma ideia sobre o primeiro capítulo do livro Como a Europa Subdesenvolveu a África, que chama Algumas Questões sobre Desenvolvimento. Mano, o que você achou desse texto? Mano, eu vou fazer igual o outro episódio, tá? Antes de entrar no texto, eu queria falar pra galera que tá ouvindo mesmo, o porquê a importância desse podcast, tá? Já começa com um dos chamados mais importantes, que é tanto para quem tá na questão de editoras e tudo do tipo, mas tanto para nossa atenção da gente que tá na militância, que tá na produção de comunicação política e tudo isso, de ter uma atenção, e ele dá um exemplo, tá? Embora Walter Rodgers tenha toda a sua importância, é apenas uma das pessoas que a gente está falando e já tem toda essa bagagem. Na mesma época que ele, a gente tem vários e várias autoras negras, militantes, que também morreram cedo ou foram mortos cedo. Enfim, esse é só um exemplo. Sobre o texto, enfim, ouçam Marxismo Periférico, é basicamente isso. O bagulho só está começando e já está mostrando a potência do bagulho. Enfim, sobre esse primeiro capítulo, eu não posso deixar de falar que eu fiquei intrigado, tá? Porque quando a gente lê, tipo, como a Europa subdesenvolveu a África, perdão, a América do Sul também, mas enfim, a África, partindo de uma visão de alguém que já tem contato com essas leituras anticoloniais, com as leituras marxistas, eu imaginava que fosse ser um bagulho denso, difícil, complicado, de uma análise da questão econômico-política, enfim, entrando em todas essas questões, tá ligado? Quando eu olhei e veio tipo assim, tá, o que é desenvolvimento? Primeira frase, eu já fiquei tipo assim, opa, a gente tá entrando em alguém aqui que tá querendo explicar o bagulho do básico pra gente, pra desenvolver o livro dele. O primeiro capítulo dele, embora já tenha coisas, enfim, mais densas e tudo, é um livro que vai tentar te explicar o bagulho pra olhar e falar, pegar assim na sua mão, que é uma coisa que eu gosto bastante, pegar na minha mão e falar, vamos lá, o que é desenvolvimento? O que é subdesenvolvimento? Por que a gente está trabalhando com Europa e África? E isso para mim já foi um bagulho surpreendente, assim. Tipo, realmente foi a minha primeira impressão do livro. Foi tipo assim, opa, tô entrando num terreno que eu confesso, assim, para quem já acompanha a Caverna do Morcego, já me viu falar isso daí várias vezes. Eu tenho uma dificuldade quando entra em questões tipo assim, depois de falar o que é desenvolvimento, você vai trabalhar com a questão de desenvolvimento e subdesenvolvimento, vai entrar em questão de mercado, em questão de importação, exportação, eu tenho muita dificuldade com isso. Quando ele pega e começa ponto a ponto, pra mim eu olhei e falei, Walter Rodney, era isso que eu precisava. E assim, eu tô há 3 anos trabalhando com livros no projeto de comunicação política. E pra ter alguma coisa assim que você olha e você fala, nossa, a gente ainda precisa disso, é sinal de que a pessoa fez bem feito. É sinal de que ali a gente tem um bagulho essencial. E é um bagulho que eu acho que falta pra gente de esquerda, que às vezes quer indicar livros que, mano, são livros e pá, não sei o quê, não sei o quê. Quando tem outras perspectivas, outras leituras que são mais próximas da gente, que começam no sentido de realmente o primeiro capítulo ser uma introdução e depois ter um desenvolvimento mais profundo do bagulho, pra gente não chegar perdido no meio do nada. Então, é isso. Foi um texto que me intrigou. Foi curioso e foi gostoso de ler. Não foi uma coisa difícil e pesada de ler. Como você sentiu, parceiro? Como sentiu, camarada? Mano, eu partilhei do mesmo sentimento, tá ligado? E eu acho que isso reflete 2 aspectos muito importantes, mano, pra gente reverenciar, né, o trabalho do Walter Rodney. O primeiro é que eu acho que essa simplicidade, mano, em primeiro lugar, reflete muito a praxis dele, tá ligado? Essa proximidade com os movimentos sociais. Que é isso, quando você tá no cotidiano, uma coisa é você ficar falando pra convertido, ou ficar falando pra gente acadêmica, tá ligado? Eu acho que você cria alguns vícios, né? Tipo, você se acostuma a falar conceitos que você subentende que as outras pessoas já compreendem, assim, tá tranquilo. Então, quando você tem uma caminhada, assim, né? Tipo, ali, tipo, com a galera mesmo, com movimentos sociais, com o trabalhador no cotidiano, você cria esse hábito não de tipo, você achar que as pessoas são burras, tá ligado? Tipo, de achar, eu tenho que ficar explicando tudo. Não, mas você entende que, de fato, aquelas pessoas não têm acesso a muita coisa que você teve antes, que elas precisam partir de algum ponto pra chegar no mesmo entendimento, mano. Então, acho que
a partir da caminhada dele, dessa proximidade com os movimentos sociais, ele foi construindo essa linguagem mais acessível, tá ligado? E é isso, ele é simples sem ser simplório, sabe? Tipo, ele explica tudo de uma forma muito coesa, assim, muito coerente e não é nada, tipo, aquela coisa meio construtivista de alfabetização, tá ligado? O bebê baba e não sei o quê, tipo, eu acho que ele domina muito. E o outro aspecto que esse primeiro capítulo demonstra é o domínio que ele tem sobre os conceitos, sabe? Uma outra coisa que eu acho que reflete muito esse poder de síntese é você realmente dominar os conceitos e não ficar só reproduzindo eles, tá ligado? Porque quando você consegue explicar uma coisa muito complicada através de exemplos simples, mano, quer dizer que você realmente entendeu aquilo e você consegue identificar como aquele conceito se encaixa na realidade. Então eu acho que esse capítulo, pelo menos, né, que é a recomendação que a gente deixa aqui para quem está ouvindo, ele se encaixa no exemplo, sei lá, para mim é meio que na mesma linha de um texto fundamental como o Manifesto, sabe? É um texto que ele é simples, tipo, no que ele se propõe ali a fazer, mas conforme você estuda, você entende que ele é muito profundo, mano. Ele traz uma complexidade e expressa de uma forma simples. Não sei se eu me fiz entender, mas eu acho que esse é o sentimento que eu tenho em relação a esse texto. Por isso que eu achei importante começar com ele. Não, com certeza. É isso que eu sinto, né? Eu até peguei aqui, abri o texto, né? Eu falei. Antes eu tava com minha cola, agora eu tô sem a cola, né? Mas aí eu peguei aqui o texto pra dar uma olhada enquanto estava falando. E, enfim, depois você fala sobre o trecho que tem antes de começar o texto que você falou bem da última vez. Mas ele começa, né? Na sociedade humana, o desenvolvimento é um processo multifacetado. Então ele já começa com um bagulho que parece até meio confuso, né? Você olha e você fala, nossa. Mas ele começa com essa fita de, tipo, o que é desenvolvimento me fez muito pensar, tipo, duas coisas, né? Como marxista, a gente já pensa nessa coisa de, tipo, o desenvolvimento não é só como sistema para autodesenvolvimento. Mas até uma coisa que ele começa a próxima frase, né? No nível do indivíduo. Então ele vai olhar e vai falar também, calma aí, antes da gente entrar no desenvolvimento para analisar a sociedade, a gente tem que analisar, tipo, o que é o desenvolvimento individual, a gente vai do básico, e não é que seja, tipo, como você disse, simplório, né? Mas é, tipo, realmente, pra gente entender o que é desenvolvimento, a gente tem que entrar na discussão existente do desenvolvimento. Toda vez que a gente vai trabalhar com conceito, eu aprendi isso daí com o Gramsci, mano, porque o Gramsci faz muito bem isso daí também. Ele explica o conceito para mostrar, tipo assim, ó, existe um nível de discussão do conceito geral, existe um nível que geralmente é um nível de discussão burguês, e existe o nível que a gente está propondo aqui a partir de certa perspectiva. Isso daí não é olhar e falar, não, vocês são burros, é olhar e falar, ó, eu tô realçando o ponto de vista, meu projeto político aqui. É isso que eu tô trazendo aqui, e por isso que eu tenho que explicar isso daqui do zero. Porque se eu chegar e só falar sobre desenvolvimento, você pode achar que é qualquer desenvolvimento. Você pode achar que eu tô falando a maior bizarrice aqui, você pode achar que eu sou o maior liberal possível. Não, ó, eu tô defendendo esse projeto político. E por isso que eu tô fazendo todo esse desenvolvimento. Olha isso, olha que... Enfim, brincadeira. Mas é interessante isso, que ele já começa tendo essa noção, e como você falou, dessa ligação com os projetos sociais, de para quem e com quem ele tá trabalhando quando ele tá fazendo esse livro. Porque aí entra outra questão de cobrança, inclusive das editoras, da militância, das organizações políticas, enfim, de quem está na comunicação política, que a gente não está apresentando simplesmente por apresentar o livro. A gente não quer simplesmente que as pessoas estejam lendo mais. Mas a gente está fazendo uma disputa das ideias, né? A gente tem a famosa frase das batalhas das ideias, do Florestan Fernandes. Enfim, a gente está literalmente entrando nesse ponto de a gente está querendo disputar um projeto político aqui. E por isso que é tão interessante um projeto começar com a leitura do Walter Rodney, onde ele começa falando sobre algumas questões sobre desenvolvimento, e a primeira questão sobre desenvolvimento é: o que é esse desenvolvimento? O que a gente vai falar quando a gente vai falar sobre desenvolvimento? Enfim, eu acho que é meio que essa pergunta que fica para você aí. Não, pode crer. Eu acho que é fundamental isso que você falou, né, de apresentação de um projeto político. Quando eu estava pesquisando brevemente ali a biografia do Walter Rodney, eu caí em um texto que é da galera pan-africanista, né? Tipo, galera meio garveísta, assim, e tal. Em algum momento o cara escreveu lá que quando o Walter Rodney escreveu Aprendizados com Meus Irmãos,
ele meio que afirmou que o materialismo dialético não era suficiente e que ele percebeu isso a partir dessa experiência. Não tive tempo de ler o livro, mas de passar a piada que eu dei assim por cima, não encontrei nada nesse sentido. E aí já entrando no texto, né, eu acho importante a gente ressaltar as evidências nesse texto, que é posterior ao aprendizado com meus irmãos, que vão indicar que, muito pelo contrário, ele não renegou o materialismo dialético. Só esse primeiro capítulo já é tipo uma surra de materialismo dialético aí, que é muito bem costurada com a pesquisa dele, né? Reflete o que eu falei ali do domínio do método. Então a gente começa logo o texto com a citação do Che, né? Um discurso dele proferido em março de 64, onde ele vai afirmar, né, essa exploração dos países subdesenvolvidos pelos desenvolvidos. Vai apontar uma contradição, olha só, os índices econômicos e os índices demográficos nos países subdesenvolvidos não estão emparelhados, né? A gente tem um aumento da população e um decréscimo do desenvolvimento econômico, assim. Então, por que isso acontece? Eu achei muito interessante o Walter Rodney escolher logo uma citação do Che Guevara, né, para começar o capítulo, que demonstra o compromisso real dele, né, tipo, com a luta pelo socialismo. É um elemento que a gente vai apontar aí mais para frente na nossa discussão, que aparece no texto também. E acho que já indica, né, mano, que a gente participando dessa disputa, a gente tem aí o movimento negro que está cada vez mais próximo ali de ideias liberais e tal, que não pauta essas questões estruturais mais profundas da sociedade, ou pauta de uma forma muito torta, né? Muito, enfim, liberal, né? É uma coisa que a gente vai conseguir problematizar um pouco mais para frente. Então, eu acho que, assim como você disse, né? Esse podcast, ele nasce dessa necessidade. Eu identifiquei essa necessidade de a gente avançar em certas pautas, avançar em certas lutas que a gente está perdendo terreno para essa galera mais liberal. Então, mano, assim como o Fanon passa por disputas, Walter Rodney também, mano. A gente tem lá o livro do Davidson, né, falando sobre a obra do Fanon, como ela é disputada, né. Então, eu acho que o Walter Rodney ele vai para o mesmo caminho. E o fato dele estar aqui hoje nesse podcast sendo discutido faz parte desse processo da gente retomar, falar, olha só, Walter Rodney, mano, é um cara que colou lá na Jamaica, se aproximou com os rastas, tá ligado? Que é um rolê que tem vários problemas do ponto de vista político, enfim, várias questões, mas ele identificou ali uma forma de organização legítima da classe trabalhadora naquele contexto, tá ligado? Então, até como você tinha falado na outra gravação, né, a gente não pode, por um lado, negar tudo, a gente tem que entender, né? Por exemplo, o próprio Marcus Garvey, mano, o cara criou um partido fudido, mano, organizou uma par de gente. Alguma coisa ali tem pra gente aproveitar, sabe? Alguma coisa tem pra gente partir dali, mas a gente tem sempre que deixar muito claro qual é o nosso objetivo. E deixar claro que esses autores, eles se propõem a defender esse método, defender essa forma de intervenção na realidade. Então, mano, ele mete essa citação do Che Guevara, e daí ele já começa, né, como você já introduziu aí pra gente, falando sobre o que é desenvolvimento. Então ele vai apontar duas formas de desenvolvimento, né, que a gente pode abordar esse tema. Tem a perspectiva individual, que seria o aumento das habilidades e capacidades individuais, né, mas ele já coloca que elas se relacionam com a época e as origens de classe. Então ele já parte aí de uma abordagem materialista, né, mano, para entender esse desenvolvimento individual que não está descolado das condições materiais de existência. E também o desenvolvimento dos grupos sociais, que diz respeito à capacidade de regular relações internas e externas, né, tipo, de se organizar enquanto sociedade e de se relacionar com outras sociedades ou com o meio ambiente em que elas estão inseridas. Essa mediação aí vai ocorrer por meio de ferramentas e por formas de organização do trabalho, que segundo ele são indicadores de desenvolvimento. Ele também problematiza que geralmente esse termo desenvolvimento ele é quase sempre usado no sentido econômico, né? Entendendo a importância que a economia tem nesse debate, né, como indicador de outros aspectos sociais.
Inclusive, até uma coisa que a gente tinha trocado ideia na outra gravação também, né? Apesar dele fazer essa problematização, lá pro final do texto ele começa a citar uns dados e tal, ele cai muito no âmbito econômico apenas. Mas quem somos nós para criticar Walter Rodney, né? Se ele fez, está feito. Então, o resumo, assim, um resuminho, né, do que ele vai definir de desenvolvimento seria a maior capacidade de lidar com o meio ambiente, a partir do conhecimento das leis da natureza, né, do desenvolvimento da ciência, a sua aplicação por meio de ferramentas, a tecnologia e a organização do trabalho, o que é um processo social geral. Ele vai se dar em vários momentos da história da humanidade e não necessariamente ele está vinculado com qualquer ideia de civilização e barbárie, assim, né, que é muito posta pelos autores liberais, assim, né, pelo próprio capitalismo, de fazer essa diferenciação, como se o modelo de desenvolvimento fosse apenas o modelo capitalista. E daí ele vai mostrar como se dá esse processo ao longo da história, né? Por exemplo, do desenvolvimento ali, da capacidade de lidar com o meio ambiente, a gente tem o desenvolvimento das ferramentas de pedra e meio que a evolução, não sei, eu não gosto muito desse termo, né? Mas a passagem, né, para a manufatura de ferramentas de metal, no âmbito do conhecimento do meio ambiente e da natureza, a gente tem a passagem da caça e coleta para a pecuária e agricultura e da organização do trabalho individual para o trabalho coletivo. E aí é importante, já que ele aponta, né, que se a gente for seguir esse aspecto, a gente tem a África como o continente que foi a origem do gênero humano, né? Então ele é o centro do desenvolvimento da espécie, que foi o local onde esse processo começou a se dar primeiro. Você tem alguma consideração aí, mano? Não, eu só queria falar que eu gostei muito dessa troca de evolução para passagem que você fez, né? Porque entra justamente nessa treta do desenvolvimento, que é o objetivo que ele quer chegar quando a gente quer romper com esse desenvolvimento capitalista, né? Porque é o argumento utilizado para olhar e falar: não, o capitalismo é o último sistema que existe, é o sistema principal, crucial, é o ápice do desenvolvimento humano. Enquanto isso, os grupos sociais que estão minimamente fora, eles, quando muito, são humanos subdesenvolvidos, né? Se a gente pensar no próprio tratamento que é dado ao Estado, e ao Estado eu falo do Estado com E maiúsculo, por exemplo, aos grupos indígenas ou a povos rurais, né, camponeses, subalternizados, e aí pescadores, enfim. Aí vai para uma gama enorme de povos, né, e grupos, quando a gente fala disso, mas que justamente essa lógica do desenvolvimento como evolução é utilizada para isso, né? Quando você transformar para passagem, aí você já vai analisar, e aí por isso que o materialismo histórico dialético vem tão bem, como se deu o conflito intra-humanos, intra-grupos sociais, intra-estruturas econômicas, e todo esse processo complexo, contraditório que a sociedade passa, e que a gente tenta entender ele para conseguir empurrar para o socialismo, aí já numa perspectiva, mas estamos entendendo o que está acontecendo, não é simplesmente a contradição jogando a gente para lá, né? A gente tenta se apoderar disso, do entendimento, para transformar mais conscientemente o bagulho. E também vai entrar nessa fita de entender, né, que tipo assim, o ápice do desenvolvimento não é uma produção petrolífera com extração de pré-sal e tal, não sei o quê, mas também em outras formas de organização da vida, desde o que a gente utiliza e como a gente produz coisas como a luz, ou de como a gente tem acesso à água, que é um bem natural, enfim, até como a gente se relaciona a nível social, né? Enfim, eu sei que eu já estou indo muito adiante nesse debate, mas só para pontuar que eu curti muito essa transformação de evolução para passagem, assim, achei interessante. Eu acho que dá a ideia de um processo, né, mano? Porque no final é isso, é compreender como se dão esses processos sem fazer juízo de valor. Quer dizer, não quer dizer que hoje a gente vive numa sociedade desenvolvida e, sei lá, os indígenas, antes da chegada da invasão, né, dos europeus, não fossem desenvolvidos. Até porque a métrica que ele coloca é essa, né? A capacidade de lidar com o meio ambiente, tipo, de satisfazer suas próprias necessidades a partir do que você encontra ali. E se a gente for pegar, por exemplo, né, o exemplo
Se a gente for pegar o exemplo dos indígenas mesmo, hoje a gente já sabe que a Mata Atlântica, que a Amazônia, por exemplo, foram cultivadas, tá ligado? Olha só o nível de conhecimento que esses povos tinham para conseguir manejar todo um ecossistema, coisa que hoje a gente bate cabeça para fazer, né? A gente tem toda uma relação com a natureza que foi destruída nesse processo de avanço do capitalismo, né, de mundialização do capital. E hoje, como que a gente consegue retomar essa relação, principalmente nos países da periferia, né, onde a gente tem os maiores impactos assim, da exploração do meio ambiente, como que a gente consegue retomar esse desenvolvimento, que é essa capacidade de a gente conseguir lidar com o meio ambiente onde a gente está inserido. E daí ele parte dessa definição, né, para mostrar como essa questão do desenvolvimento ele vai marcar o próprio, as próprias formas como a sociedade se organiza, né? A partir do momento em que você tem essa maior capacidade de lidar com o meio ambiente, a gente tem um aumento da produção. E daí ele vai afirmar que, a partir de um aumento quantitativo, a gente consegue ganhar novas características sociais, né? A gente tem um aumento também no âmbito qualitativo. As sociedades passam a ficar mais complexas. Porque daí parte um pouco daquela perspectiva, né, que o Marx coloca, de que o desenvolvimento de uma sociedade cria as contradições que vão levar à sua própria modificação, né, a própria superação das condições materiais que ela coloca. Então, ele vai, enfim, partir de vários exemplos, né? Ele utiliza muito o exemplo da China, inclusive, para mostrar, né, como que... Ele parte do exemplo lá, ele vai falar por que a China, apesar de ter um super desenvolvimento tecnológico no mesmo período, de ter relações, de ter classes sociais, tipo, uma estratificação social mais complexa, por que ela não virou capitalista antes da Europa? E aí ele vai mostrar como que essas diferenças dos níveis de desenvolvimento entre os povos pode estar muito relacionada com o ambiente, né, com o tipo de interação que esses povos criam com o meio ambiente e com a superestrutura também, que é o conjunto de crenças, de motivações e instituições sociopolíticas que surgem da base material. É muito interessante que na outra gravação a gente tinha trazido um exemplo de um outro texto, né, que eu vou citar lá na frente, mas repassando aqui a leitura, essa parte aqui me lembrou um pouco um texto do Amílcar Cabral, porque o Walter Rodney ele vai falar que na África, durante grande parte da sua história, as classes não se consolidaram completamente. Então, todas as mudanças sociais foram feitas de formas graduais e não revolucionárias. E é muito interessante que o Amílcar Cabral ele tem um texto que chama A Arma da Teoria, que tem naquela coletânea lá que o Jones lançou pela Autonomia Literária, né, Revolução Africana, que ele problematiza uma questão que durante muito tempo foi meio, como posso dizer assim, meio controversa, né, nessa relação dos países da periferia com o centro, aliás, na relação entre os marxistas, os revolucionários dos países do centro com os países da periferia, que é essa ideia de que a luta de classes que é o motor da história, né? Durante uma boa parte aí do século XIX e começo do século XX, muitos marxistas tinham uma compreensão meio torta, assim, acho que até uma influência assim, do positivismo e tal, do eurocentrismo no geral, de cair um pouco naquela conversa do que o próprio Hegel colocou, né, dos povos com e sem história, e aí tinha essa coisa da luta de classe ser o motor da história, mas como que essa luta de classes se dava em lugares onde as classes sociais não foram completamente desenvolvidas, e aí o Amílcar Cabral ele fala, olha só, o motor da história não é a luta de classes, é o desenvolvimento das forças produtivas. E eu tenho certeza absoluta, mano, que o Walter Rodney leu isso e que esse texto do Amílcar Cabral teve muita influência no trabalho dele. Porque é basicamente a mesma discussão que ele vai colocar, né? Ele vai falar, olha só, a partir do momento em que as sociedades começam a se organizar para desenvolver as forças produtivas e assim suprir as suas necessidades, é que a história começa a ser feita. E isso lembra muito esse processo que ele descreve do desenvolvimento, né? Então, olha só a magnitude e a genialidade, né, da obra do Walter Rodney
e a importância que ela tem na superação dessa compreensão meio rasteira, assim, né, eurocêntrica, que alguns marxistas fazem e que a gente tenta sempre derrubar e pautar o marxismo, o materialismo dialético a partir das nossas especificidades da periferia aqui do sistema internacional, mano. Mano, que loucura você falar isso e a gente tá regravando isso, porque eu tive que fazer aquela prova de etnologia indígena, né? Enfim, galera, pra quem não sabe, eu faço ciências sociais e nas ciências sociais a gente faz isso, né? A gente sempre tenta analisar as sociedades, né? E aí eu tive que responder uma pergunta do Anthony Seeger, nem sei quem que é, a primeira vez que li esse cara, mas ele vai falar sobre. Ele é um puta antropólogo norte-americano, mas que trabalhou muito aqui no Brasil, né? Onde ele afirma que, abre aspas, as generalizações empíricas na antropologia, como os bons vinhos, não viajam bem. Fecha aspas. E ele começa a dar exemplos de quando a gente tenta colocar esses sistemas meio gerais de análise que no marxismo, durante boa parte do tempo, foram utilizados, né? A gente importava sistemas de análise e tudo isso. E ele vai falar, gente, ó, não é bem assim, a gente tem certas diferenças e tal, e por isso que é tão interessante a gente ter, por exemplo, o Amilcar Cabral tá trazendo isso, essa outra reflexão acerca de um mesmo debate, mas mudando completamente a perspectiva, e novamente, pautando também um outro projeto político, né, ou aprofundando um mesmo projeto político, enfim. Só que aí o Walter Rodney vai trazer um pouco para baixo dessa citação que você trouxe, tá? Grifo seu. Uma das respostas mais difíceis de dar é exatamente por que povos diferentes se desenvolviam em ritmos diferentes quando deixados sozinhos, né? Então, antes desse desenvolvimento globalizado, mundializado e por aí vai. E aí ele coloca, né? Parte do motivo está no ambiente, que os grupos humanos evoluíam, e outra parte está na superestrutura da sociedade. Então ele justamente vai tirar o desenvolvimento da luta de classes, mas vai colocar em aonde eles estão, qual é a formação social, qual é a organização social e como a sociedade forma aquelas pessoas que formaram essa organização social. Enfim, jogar naquela relação entre indivíduos que formam um grupo, que interagem com uma sociedade, que se estrutura e também reage com os indivíduos, enfim. Essas coisas mais loucas aí. Mas, basicamente, usando o próprio Walter Rodney para comprovar o que você estava falando da leitura dele do Amilcar Cabral, né? Ele ainda volta nisso e reafirma o bagulho. Fala, ó, tá aqui. Tá meio implícito o bagulho, tá meio implícito, mas ele tá trazendo isso. Enfim, era só isso que eu queria observar mesmo. Não, pode crer. E daí ele já parte, né, para um apontamento das contradições do capitalismo, que é colocado como o modelo de desenvolvimento, né, a ser seguido. Ele fala que apesar de, nos primórdios, ele ter aumentado o bem-estar de alguns estratos da sociedade, né, onde ele nasceu lá na Europa, a partir do aumento da produção, ele leva a algumas contradições que ele não consegue solucionar, né, são permanentes. E ele vai citar lá a subutilização da capacidade produtiva, né, o desemprego permanente, as crises estruturais, isso no âmbito econômico, né, no âmbito... num outro âmbito, ele vai falar do racismo, do desperdício, da pobreza, mesmo nos países desenvolvidos, né? A gente, durante muito tempo, ainda mais, acho que não sei, eu vou falar da minha geração porque é isso. Eu não gosto de falar da geração dos outros para não parecer velho falando coisa errada. Mas a minha geração foi aquela geração que foi criada com, mano, bombardeada pelo cinema de Hollywood, né? Hoje em dia, acho que a internet cria outras possibilidades, outras formas, né, de você entrar em contato com o mundo, mas na minha época era basicamente isso aí, mano, que a gente tinha era televisão e veiculava essa imagem dos Estados Unidos, um puta país rico e tudo mais, aquele sonho americano do nível de vida de classe média, mas a gente sabe hoje, né, que não é assim. Enfim, racismo a gente nem precisa comentar, né, mas questões, por exemplo, de desperdício, tem dessa desigualdade na distribuição dos recursos, e muitos recursos são empregados em lugares ou para grupos sociais que não necessitam de tudo aquilo, enquanto do outro lado tem uma pobreza enorme, né? A gente vê aí nos Estados Unidos cada vez mais avançando o empobrecimento, né? O aumento das desigualdades,
diminuição do poder de compra. E isso a gente está falando do país que é o carro-chefe aí do capitalismo mundial. E daí ele aponta que existe também uma contradição política, que eu arrisco aqui a falar uma contradição geopolítica, que é a dominação dos povos, a dominação, né, que os europeus impõem aos povos dos outros continentes. E que inclusive é um processo que vai levar à conscientização desses povos e à busca pelo desenvolvimento pleno, né? Uma vez que, como ele aponta, as fases do desenvolvimento elas são temporárias e transitórias. Ou seja, o capitalismo não é eterno, né? A gente está nesse processo de disputa para se desenvolver plenamente a despeito do que é imposto. Então, aí ele já dá uma evidenciada assim, né, de qual o projeto político dele, o que ele acredita que seja a alternativa, né? E acho que uma outra questão muito interessante, mano, que ele coloca, que eu acho que é um ponto fundamental para a gente tocar, sobretudo nesse processo aí de disputa, né, de narrativas políticas, mano, ele vai apontar que existem basicamente duas regras no contato das sociedades com diferentes níveis de desenvolvimento. A com menor capacidade econômica será negativamente afetada. E a segunda regra é que ela só pode retomar o próprio desenvolvimento independente se alcançar um patamar econômico mais alto que a economia dominadora, né? E daí ele já aponta que a única saída para os países periféricos é o socialismo. E por que o socialismo? Porque ele colocou na cabeça dele um dia, acordou e falou, socialismo. Não, mano. É porque é a única saída palpável que se apresenta, sabe? E daí nessa parte eu acho que é importante citar também um outro textinho do Kwame Nkrumah, que chama O Socialismo Africano Revisitado, que também é dessa coletânea aí, Revolução Africana, onde ele vai falar que esse contato entre sociedades é um processo dialético que vai deixar marcas nas duas e que é impossível retornar ao passado. Então, quando a gente vê alguns grupos, né, políticos pleiteando aí um retorno à África, uma África mítica, né, muito idealizada, isso é impossível, é completamente impossível, não tem como voltar. Sobretudo se a gente levar em consideração o processo de inserção da África no sistema internacional, no mercado capitalista, né? Processo brutal de apagamento que levou a esse cenário que a gente tem hoje. A gente sabe muito pouco ainda sobre como eram essas sociedades e é absolutamente impossível a gente criar uma sociedade na nossa cabeça. O socialismo se apresenta como alternativa porque ele parte do aqui e do agora. E mais do que isso, ele não pressupõe a total destruição da sociedade que a gente tem agora. Não. Ele pressupõe uma superação da condição dela. Então, a partir das contradições, a gente vai melhorar essa sociedade. Então, por isso que ele afirma que o socialismo é a única alternativa viável, não é uma simples escolha, né? E daí ele já parte para dar os exemplos lá da Rússia e da Coreia do Norte, né, que superaram as amarras imperialistas, e vai evidenciar que tem 3 características muito importantes que o socialismo tem que auxiliam nesse processo, né? Que é pautar a igualdade econômica, que é uma influência que traz do modo de produção comunal, a produção de abundância, né, que é uma característica do capitalismo, e traz a distribuição igualitária, um processo onde a planificação econômica é muito importante. Daí fica aí, a gente já vê que o que ele está defendendo de fato, né? Ele pauta o socialismo. Então, olha só, como ele não está desvinculado dessa tradição do materialismo dialético. Ele usa como método, né? Não só como método de análise, mas como método de atuação na realidade mesmo, tá ligado? Não, totalmente, mano. Até pensando assim, tipo, beleza. Quem mais a gente traz até para confirmar esse ponto de que sobre o que ele está falando é socialismo? Mas eu lembrei de dois autores, né? O primeiro é do discurso sobre o colonialismo, da Aimé Césaire, onde ele entra em 2 problemas principais do sistema atual, que ele não conseguiu resolver, né? De uma forma resumida, o discurso sobre o colonialismo é realmente um discurso, né? Então ele é mais resumido. Mas ele fala, o primeiro problema é o problema do colonialismo, que não foi resolvido, que novamente está presente aqui. E o segundo problema é o problema do proletariado. É o problema de uma massa que trabalha para subsistir e outra massa que às vezes trabalha, muitas vezes pode ser morta, enfim,
E aí a gente pode entrar nas particularidades e tal, Lélia Gonzalez, que vai trazer aqui do Brasil, enfim. O próprio Walter Rodney, que vai trabalhar com alguns povos e grupos de trabalhadores para especificar isso, enfim. E aí ele até ele faz o AMC0, ele é sagaz demais, ele faz uma comparação do governo nazista com o Estado norte-americano, para chegar naquela velha conclusão de que, tipo, o capitalismo, ele se tornou isso e ele não consegue resolver os próprios problemas. Para a gente resolver, a gente tem que, utilizando a palavra que você usou agora, superar esse sistema, né? Não é só você olhar e falar, vamos recomeçar tudo do zero, tacar uma bomba em todo mundo e quem sobrar reconstrói. Não, não é assim. A gente vai reconstruir a partir das contradições postas pra gente, né? E o outro é o Fanon, né? Que no discurso sobre o colonizado, no discurso sobre o colonizado não, perdão, mas quando ele vai falar sobre o colonizado lá em Pele Negra, as Máscaras Brancas, ele já começa dessa base também da discussão colonial e um pouquinho da discussão proletária, enfim, se eu puder eu vou publicar um trabalho sobre isso, ainda não sei se vai rolar, mas é uma possibilidade, e que vai culminar lá com Puta, eu tô lendo em live agora, eu tô com ele aqui, mas eu esqueci, ele tá guardado. O da violência dele, eu esqueci, você lembra? O Condenados da Terra. Condenados da Terra, cara. Nossa, olha isso. Enfim, gente, começo de ano, desculpa, tá? Começo de ano. E no Não, Condenados normal. da Terra. Quem não tá meio biruleibe das ideias não tá no Brasil de 2024. É verdade, é verdade. E aí até chegar no Condenados da Terra, onde ele fala que é justamente isso. Não tem uma solução que não parta do conflito. E assim, embora seja uma análise muito utilizada pela sociologia weberiana, né, do Max Weber, aqueles, né, dos três porquinhos, a gente tem o Durkheim, o Marx e o Max Weber, enfim. Só que uma boa parte da tradição marxista do terceiro mundo vai partir da análise do conflito para pensar a superação. O Marx fazia isso, tá? Não é uma coisa que alguém chegou e começou a construir isso do nada, mas vem desde as primeiras análises do marxismo, mas mais contundentemente, os autores do terceiro mundo, que vão estar no meio de conflitos, literalmente, vão partir disso para analisar. Porque é isso. É o que o capitalismo faz, né? Ele faz a gente estar o tempo todo conflitando, desde conflitos individuais, de tipo, eu mantenho meus princípios, eu cedo tal trabalho por causa de grana, até os conflitos de tipo, se eu continuar vivendo esse sistema, não sei se eu vou ter um futuro daqui 10 anos, velho. Quer dizer, se eu ficar desempregado daqui 2, 3 meses, enfim. Não, mano, só desculpa te interromper, Não, mano. eu ia parar agora, tá ótimo. Eu acho que essa discussão é muito pertinente, né, mano? Em muitas instâncias. Eu acho que tem essa relação aí, né, com o comunismo europeu, né, por exemplo. Eu acho que eles têm um sentido de urgência muito diferente do nosso, né? Tipo, até porque a gente que tá aqui no olho do furacão, mano. A gente que sustenta todo o bem-estar europeu, tá ligado? Estado de bem-estar social, esse tipo de coisa, bababá. Os caras ter o mínimo, mano, a gente tem que não ter nada. Então, acho que a gente tem um outro senso de urgência e por isso essa nossa relação com a violência, né, mano? Com o tema dessa ruptura mais radical, de fato. Porque, mano, acho que a mesma coisa se aplica aqui, mudando de escala, né? Tipo, da global pra urbana, assim. Você pega, por exemplo, São Paulo, mano. Sei lá, não quero fazer juízo de valor, que eu acho que isso vai entrar naquele debate lá que os caras teve outro dia, né? Ficou vendo que era mais fudido que o outro. Mas, de fato, tem um outro senso de urgência. Tipo, sei lá, você ganha 10 mil por mês, mano. Você é classe trabalhadora também? Mano, claro que é. Só que, porra, é muito mais fácil, muito mais cômodo você ser anticapitalista nessa situação do que você ser o cara que pega ônibus, tá ligado? 5 da manhã, 6 da manhã pra ganhar 2 salários mínimos, tá ligado? E sustentar a família, assim. Então eu acho que essa situação, né, as situações materiais de existência das pessoas, mano, criam sensos de urgência diferentes. Daí, por isso que, né, acho que o comunismo europeu caiu muito nesse rolê de conciliação, né, da via parlamentar e tal, enquanto que na América Latina virou até algo folclórico, mano, não só da América Latina, mas acho que do terceiro mundo como um todo, dos países subdesenvolvidos, culturalmente essa representação, né, do pessoal que é revolucionário e que é podrão e é toscão. Você vê os filmes de Hollywood, né, quando retrata guerrilheiro latino-americano, quando retrata árabe, tá ligado? Asiático, mano, é sempre muito nessa pegada.
Porque parece que, nossa, olha só, eles ficam putos do nada, né? Eles são meio irracíveis, assim, naturalmente. Só que não, mano, é esse senso de urgência e não à toa, por isso que é a gente que avançou mais nessa discussão aí da violência, né, mano? Da ruptura. Perfeito, era isso mesmo. Bom, vamos pra segunda parte do primeiro capítulo? Que a gente, Bora, nossa, a bora. gente deu. A gente vai, se deixar aqui, mano, Não, vira vocês inteligência limitada. não é por nada não, mas os caras quiseram gravar 2 vezes esse episódio só pra ficar falando aqui. Ai, ai. Mano, ele termina essa primeira parte, né, falando sobre o desenvolvimento, problematizando o que os intelectuais burgueses entendem por desenvolvimento. Então, para eles vai ser basicamente a combinação de fatores de produção, como terra, população, capital, tecnologia, especialização e produção em larga escala, ignorando assim as relações de produção e as contradições inerentes a ela no capitalismo, tá ligado? Então eles vão querer meio que, a partir disso, justificar as coisas como são, a partir da omissão dessas contradições, né? Tomando ali meio que a parte pelo todo. Então eles pegam só uma parte desse processo de desenvolvimento e tomam ele como um todo, e o resto aí que sobrar, né, de contradições, eles vão mistificar, vão naturalizar, enfim, é uma discussão que ele vai trazer um pouco mais para frente também. Daí a segunda parte ele vai falar o que é subdesenvolvimento, que basicamente é um meio de comparação entre diferentes níveis de desenvolvimento, né? Então, o subdesenvolvimento não é a ausência de desenvolvimento, é a comparação entre diferentes níveis de desenvolvimento que podem se dar em dois momentos distintos da história de um país ou da comparação da condição econômica de dois países distintos. O subdesenvolvimento moderno, ele é resultado da exploração capitalista, né, dos países mais desenvolvidos explorando os menos desenvolvidos, através do imperialismo, do colonialismo e, de uma forma mais direta, né, da exportação dos excedentes. Ele vai privar os países desenvolvidos, vão privar os países subdesenvolvidos dos seus recursos naturais e dos resultados do seu trabalho, né? Ele também faz uma problematização que eu acho muito importante, né, da relação entre os termos subdesenvolvido e em desenvolvimento, né? Ele vai falar que, olha só, os liberais vão falar, não, é melhor falar em desenvolvimento, porque quando a gente fala subdesenvolvido, a gente pode criar uma confusão, né? E com o subdesenvolvimento mental, físico e moral. O que ele vai apontar aqui, ó, se fosse isso, se a gente pudesse incorrer nesse erro, a gente já poderia falar logo que os Estados Unidos é o país mais subdesenvolvido por conta dos impactos da sua formação social na própria população, tá ligado? Que a gente pode ver aí que afeta, né, mentalmente, fisicamente e moralmente a galera lá, principalmente dos grupos subalternizados, assim, né? Os negros, os latinos, enfim. E ele também vai falar que não é adequado a gente falar em desenvolvimento, porque dá a ideia de que os países subdesenvolvidos estão em vias de superar essa condição, tá ligado? E alcançar os países desenvolvidos. O que não é verdade, o que a gente já retorna lá para a citação do Che Guevara no começo, né? Que ele vai apontar essa contradição. Falar que os níveis econômicos só sobem nos países desenvolvidos. Essa comparação entre os dois momentos distintos da história de um país ou de dois países diferentes, ela vai se dar a partir de índices estatísticos, né? Mas ele aponta que é muito perigoso isso, né? A gente tem que tomar cuidado para não cair em distorções e armadilhas. Trago 2 exemplos aqui, né? Bem rapidinho para vocês. Primeiro, tem um textinho que circulou nos anos aí de 2010 no Facebook, né? Que era como o Paraguai é um problema para a esquerda latino-americana. Ele mostrava que a partir do momento que o Paraguai começou a adotar políticas liberalizantes na economia, o PIB aumentou. Só que, mano, qual que é a armadilha disso aqui? O PIB aumentou, legal, mas é a distribuição, tá ligado? Da riqueza produzida, como é que ficou? Você vai ver os índices assim, de desigualdade econômica no Paraguai é absurdo, né? Principalmente pelo avanço do agronegócio brasileiro, né? Da fronteira agrícola brasileira para dentro do Paraguai, a expulsão dos indígenas, dos guaranis de suas terras, tá ligado? Eu até tinha falado na outra gravação que a última vez que eu estive no Paraguai, eu fui em 2018 para Assunção, e, mano, a primeira vez que eu vi favela na calçada, assim, a galera fazendo barraquinho na calçada, na rua,
você ia nas praças, praça cheia de gente, mas tipo, não era de gente tirando um lazer, era a galera morando na praça, né? Então, o que aconteceu? O PIB aumentou e para onde que foi toda essa riqueza que foi produzida no país, né? Um outro exemplo também foi, eu não lembro agora, acho que foi lá para 2016, 2017, iam votar algum marco regulador aí que abria precedente para a iniciativa privada pegar o setor do saneamento básico, né? E aí eles gostavam de mostrar uma estatística que auferia o quê? Olha só, no extrato da população que tem acesso a saneamento básico, a escolaridade é mais alta. Como se tivesse alguma relação entre eu ter um esgoto na porra da minha casa e poder fazer uma faculdade, tá ligado? Eles não levavam em consideração o quê? Que esse pessoal que tem acesso a saneamento básico é o pessoal de uma determinada faixa de renda que, obviamente, tem mais acesso à educação, sabe? Tipo, não quer dizer que o Lehman vai conseguir tirar dinheiro aí fazendo esgoto pra galera e por causa dele eu vou ter ensino superior, sabe? Tipo, então, todas as vezes que a gente for analisar índices econômicos, tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter essa atenção. Alguma consideração aí, mano? Você falou o principal, agora eu fico com a parte legal, né? Quando eu li o que é subdesenvolvimento, a primeira coisa eu nem pensei na categoria subdesenvolvimento como eu tinha pensado em desenvolvimento, né? A primeira coisa que eu pensei foi oposição de desenvolvimento, né? Então você já até falou isso daí na primeira frase que você falou. Então eu já pensei, puta, é o contrário de subdesenvolvimento, é o contrário de desenvolvimento. E por isso eu volto para aquilo que eu falei na minha primeira fala, a importância desse texto ser escrito dessa forma. Porque se eu não tivesse lido a frase dele, né, literalmente, ele não é a ausência de desenvolvimento, talvez eu não teria pensado no subdesenvolvimento como categoria e continuaria carregando essa ideia de subdesenvolvimento como oposto de desenvolvimento, né? Isso leva a gente a olhar para o próprio título do livro. O título do livro não é porque a Europa ficou subdesenvolvida. Ele é um título literal. Como a Europa, um agente, subdesenvolveu a África. Outro agente que foi colocado numa posição de subdesenvolvimento por alguém. Então, o subdesenvolvimento ele vai ser analisado a partir dessa comparação. E aí eu acho interessante, muito bom, quando você fala dessa questão de não olhar só para as estatísticas, que eu volto e agora, talvez conseguindo explicar muito melhor do que a primeira vez que a gente gravou, né, pro livro As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Eu já fiz episódio em podcast, já gravei leitura e discussão do livro de cabo a rabo, é um livro que eu acho, assim, fantástico, poético, fenomenal, mas onde ele vai trabalhar com os índices, é claro, mas ele também vai trabalhar com a questão de outros tipos de desenvolvimento, né, no sentido básico de acesso à terra, acesso à educação, beleza, mas qual educação? Acesso ao que está sendo produzido no próprio país. A gente vai entrar na questão da exportação, que você falou desde o começo do episódio. Então, você vai olhar para os mais variados níveis e aí sim, na palavra completa, de desenvolvimento individual e social. E aí você vai conseguir classificar a gente não como subdesenvolvidos por uma incapacidade nossa, mas de subdesenvolvidos dentro de uma análise capitalista que quer colocar a gente como subalterno, mas em desenvolvimento, porque talvez um dia a gente possa vir a ser igual eles, porque essa é a nossa meta, porque eles são os exemplos, porque aquele modelo de vida norte-americano é um modelo de vida alcançável, porque olha como a Europa é linda, olha como a Europa é maravilhosa, olha como ela é 100%, e de colocar isso como um patamar onde a gente pode atingir, de que o projeto reacionário mais nacionalista não vai erguer a bandeira da própria nação, mas vai erguer a porra da bandeira dos Estados Unidos. Vai ficar de joelhos pro FMI, pro Banco Mundial, né? Que são grupos organizacionais que teoricamente não têm o Estado, mas são todos organizados pelos Estados Unidos e pelas potências imperialistas. Onde toda essa escala de análise vai ser uma escala de análise desse jeito. E que, voltando inclusive para a frase do Che Guevara, calma aí que eu vou demorar um tempinho aqui para achar ela rapidinho. O último parágrafo da frase do discurso do Che Guevara, ele fala: deve-se compreender claramente que a única maneira de resolver os problemas que agora afligem a humanidade é eliminar completamente a exploração de países dependentes
por países capitalistas desenvolvidos, com todas as consequências que isso implica. Afinal, como demonstra Cuba, como demonstra Venezuela, como demonstrou a União Soviética, Coreia do Norte, Vietnã, os países africanos que fizeram a revolução, por mais doloroso que seja esse primeiro momento de transição, de transformação, ainda assim, o pior dos socialismos é melhor do que o melhor dos capitalismos. Sim, mano, sobretudo pra gente que tá na periferia, velho. É a única alternativa que se coloca. Esse é o mote desse podcast, mano. E, mano, daí ele passa pra. Ele fala, né, ele fala, né, ele introduz essa discussão sobre índices estatísticos para de fato começar a analisar, a partir de exemplos materiais, né, a diferenciação entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Daí alguns critérios que ele coloca lá, né, a industrialização, os países desenvolvidos são mais industrializados do que eles têm mais desenvolvida a indústria do que a agricultura, né? Que também é industrializada nesses países, tem uma alta produtividade, né? Marcada por uma tecnologia avançada, o aumento na produção e no consumo de aço, né? Alguns exemplos que ele dá, né? De aço, de açúcar, de carne, né? Dos níveis de caloria e de proteínas necessários para o pleno desenvolvimento humano. Tem mais disponibilidade de serviços sociais e maior disponibilidade de mão de obra especializada. Isso tudo eu estou falando alguns pontos, mas ele vai tratar tipo, cada um deles, dando exemplo de dados estatísticos lá no texto, né? Enquanto que os países subdesenvolvidos são marcados por uma ausência da indústria pesada, produção inadequada de alimentos, baixa cientificidade da agricultura, o que impacta o desenvolvimento das forças produtivas e da reprodução da força de trabalho, né? Pleno desenvolvimento individual ali da classe trabalhadora, dos trabalhadores. Eles não se concentram e não lhes é permitido se concentrar nesses aspectos, que eu acho que é isso que o Morcego acabou de falar, e trago aí os exemplos que a gente tem, mano, das próprias ditaduras aí militares, empresariais, civis, militares na América Latina, né, nas décadas de 60, de 70, que foi isso, mano, que foi o golpe contra o Allende, mano. O cara tava tentando construir o socialismo a partir da via pacífica, eleitoral, e, mano, foi completamente atropelado, mano. Cuba, né, que os liberais gostam tanto de criticar Cuba, mas por que acontece todas as contradições que a gente tem lá na sociedade cubana? Em grande parte é por conta do embargo, tá ligado? Os países do centro do capitalismo, do mercado capitalista, né, subdesenvolvem os outros países e ainda impõem essa condição a eles, né? Não deixam eles superarem de forma alguma. Recomendo fortemente a leitura de um livro, que também é da autonomia, o Método Jacarta, mano. Ele tá esgotado, mas brevemente aí vai sair uma nova edição, acho que lançaram agora o e-book, que ele vai mostrar o quê? Como que se deu o avanço da extrema-direita na Indonésia, mano. Um lugar que tinha o maior partido comunista do mundo, depois da China e da Rússia, e que foi completamente obliterado, mano. E por quê? Qual que era o mote deles? O pleno desenvolvimento do país. E aí foi atropelado, mano. É tudo planejado para que, não que apenas não se desenvolva, mas que se mantenha nessa condição, né? Então, no âmbito econômico, todas as reservas produzidas vão ser enviadas ao exterior, né? Vão ser países, e aí ele já fala ali muito do contexto africano, né? Mantidos majoritariamente por impostos, né? Da classe média e pelo trabalho do proletariado. É um pouco da condição que a gente vê aqui no Brasil, né? Como que se dá a carga tributária aqui. Majoritariamente é a gente que é trabalhador que paga, né, mano? Trabalhador e classe média. E, paradoxalmente, são os países que possuem mais recursos naturais, mas que não conseguem convertê-los em benefícios para a população e assegurar sua soberania. Então, esse ele vai apontar como o paradoxo do subdesenvolvimento, né? Os países mais pobres são os que possuem mais recursos e os mais ricos são os que possuem menos recursos, né? Se a gente pega, por exemplo, a Grã-Bretanha, uma ilha, mano, tá ligado? E construíram um bruto império, mano, em cima de quem? Quem que trabalhou para eles terem esse império, tá ligado? Para eles terem um nível de vida muito superior aos outros países que eram submetidos por meio do imperialismo e do colonialismo. Então,
E aí ele vai apontar que a explicação dos liberais para esse subdesenvolvimento perpassa ou pela mistificação, causa divina, inclusive ele traz textos, né, de liberais que colocam como se subdesenvolvimento é vontade de Deus, ou a naturalização, o que vai chegar ao racismo, né, com aquelas ideias de que os negros são preguiçosos, os indígenas são preguiçosos, ou então absurdas afirmações, né, de que o povo não sabe lidar com o próprio território, né? É o povo africano que não sabe explorar ou lidar com o próprio território. Ou aqui no Brasil, né? Eu não lembro quem que foi do governo, acho que foi o Paulo Guedes, não foi, mano? Que uma vez falou que se desse o Brasil pros japoneses, os japoneses iam desenrolar pra caramba, né? Mano, racismo puro, né? Porque a gente é naturalmente burro, mano. A gente é menos capaz que outros povos. E aí ele descola completamente das contradições que são postas, né, pelo desenvolvimento da sociedade, para apontar que a gente é subdesenvolvido porque a gente quer ou porque a gente não consegue se desenvolver. Mano, é isso. Eu nem tenho muito mais o que somar assim, para esse debate, porque você abordou tudo que eu queria ter abordado. E eu não tenho ainda bagagem, então assim, me sinto muito contemplado. Mas é muito louco essa ideia, que ainda é utilizada hoje, de que a gente não sabe se virar, a gente não sabe fazer as coisas. E é muito engraçado. Eu tava lendo a Lélia Gonzalez ontem, acho que foi ontem. A Lélia Gonzalez, quando ela vai falar sobre ação política, e ela fala: o que eram os quilombos hoje são as favelas. Do seu jeito, no seu contexto histórico, na sua realidade. Mas por que eu trago isso? Porque assim, tem um problema de encanamento de água. Quando a galera não vai lá e resolve por conta própria, eles conseguem elaborar os projetos para quando os técnicos chegarem, o projeto já tá ali pronto. Enfim, ela dá um exemplo, no meio de vários que a gente tem. Mas é isso. Se a gente não tá construindo o projeto que eles querem, do jeitinho que eles querem, de uma forma submissa, né? Não serve. Então, todo e qualquer projeto alternativo, antagônico, diferente, enfim. Qualquer alternativa, eu acho que a alternativa é a palavra que melhor se encaixa. Não só deve ser impedido, como você citou as ditaduras um tempo atrás, como foi o colonialismo, deve ser eliminado mesmo. No sentido mais brutal da palavra, no sentido mais violento da palavra. Enfim, eu nem sei mais por onde seguir. Por mim, eu encerrei por aqui. Não, pode crer. Não, sempre. Eu acho que também uma outra questão, né, para remontar aquilo lá, né, por que a gente debate muito essa questão da ruptura e da violência, porque é isso, né, mano, o capitalismo aqui, acho que ele não tem nenhum véu de ilusão, né, tipo, mano, é tudo imposto brutalmente através da violência, então, mano, como acabar com uma ordem social que é imposta e é mantida pela violência, se não pela própria violência, né? E esse é um tema complexo, mano, é muito complicado de pautar ele na esquerda radical, mas infelizmente é isso, mano, é o que eu já falei em várias outras oportunidades conversando com vários camaradas. Se você nega a violência, você nega o marxismo, mano. Não porque o marxismo seja uma espécie de ódio à violência, mas porque o método marxista mostra isso, mano. A nossa sociedade, ela é construída, pautada pela violência, mano. E não tem como romper com essa lógica, senão a partir da própria violência, mais uma perspectiva de autodefesa. Enfim. E daí ele termina lá citando formas, né, de imposição do subdesenvolvimento, então através do comércio, da propriedade dos meios de produção por estrangeiros, ou do investimento estrangeiro que vai levar ao endividamento dos países, e fala da dependência estrutural, que é uma característica fundamental do subdesenvolvimento, né? A interdependência entre os países, as economias, é inevitável no capitalismo, mas esse tipo de dependência que é criada no processo de subdesenvolvimento dos países é uma dependência que vai barrar a autossuficiência dos países periféricos. Uma vez que os países desenvolvidos eles podem decidir quando e como deixar de depender dos subdesenvolvidos, né? Aí ele vai citar tipos de dependência, ele fala da cultural, né, pela religião, educação, linguagem, música, pela política, a partir da construção de setores dispostos a defender os interesses dos países desenvolvidos, retorna ao exemplo das ditaduras na América Latina, né, o que se tornaram os militares
nesse processo senão isso, né? O setor social é disposto a defender os interesses de outros países aqui no Brasil, mano. É um processo construído, né? Então a gente tem, em 64, o golpe dos militares, eles fazem uma limpa, né, nas Forças Armadas, tiram todo e qualquer militar que seja minimamente progressista, né, ou que defenda um ideal nacional desenvolvimentista, e reestruturam toda a formação da carreira militar, que até hoje ainda é muito pautada nessa defesa dos interesses dos países do centro do capitalismo. E aí, por último, ele vai apontar, né, quem são os responsáveis pelo subdesenvolvimento africano. Então, um sistema imperialista, né, posto pelo capitalismo ali na virada do século XIX para o século XX, que é onde é intensificado o processo de colonialismo na África. E todos aqueles, mano, eu acho que é muito foda isso, né, mano? Essa perspectiva que ele coloca no final, que ele vai falar que são responsáveis também todos os que manipulam e mantêm o sistema voluntária ou involuntariamente, seja a burguesia ou a classe trabalhadora dos países desenvolvidos. Então ele coloca que, mano, a responsabilidade por mudar esse cenário, tá ligado? É tarefa tanto dos que estão no centro do sistema, como dos que estão na periferia também. E eu acho muito importante ele colocar isso, né? Porque a construção do bem-estar, do estado de bem-estar social nos países do centro, ele está inteiramente ligado com a manutenção dessa ordem brutal na periferia. Um tempo atrás, eu acho que eu esqueci, mano, qual que era. Era um fundo de aposentadoria, acho que não lembro de qual categoria, mano, de trabalhadores lá no Canadá que estava investindo em fundos ligados à privatização da água na América Latina, tá ligado? Então olha só que louco. Privatiza a água na América Latina para sustentar a aposentadoria de parte da classe trabalhadora no Canadá. Então, eu acho que é muito importante ele ressaltar isso e também ressaltar a nossa responsabilidade de lutar pela mudança, né, mano, desse cenário, assim. Tipo, chama a responsabilidade também pra gente, né? Não é só ficar se lamentando. Não, é isso. Eu acho que tanto esse texto como a iniciativa do seu projeto são não só olhar e falar, olha essa merda, ou tipo assim, olhar e falar, nossa, olha o que a gente poderia ter feito, mas é olhar e falar, olha o que a gente deve e pode fazer. Olha o que está nas nossas condições de fazer. Olha a realidade que está se abrindo aqui para a gente construir uma alternativa, construir uma outra coisa, superar o capitalismo, que foi o que Walter Rodney, Fanon, Lélia Gonzalez, Aime Césaire, Clóvis Moura, a Angela Davis ainda está viva, graças a Deus, mas o que essas pessoas lutaram durante toda a vida e morreram defendendo essa luta, né? Seja de morte morrida, morte matada, enfim, são alguns dos nomes que estiveram nesse meio. A Angela, volta a dizer, ainda está viva, continua trazendo seus debates, sua palavra, sua luta, mas é isso, é continuar, é olhar e falar, gente, a gente quer mudar, só que é isso. É ação nossa que vai mudar o que está posto. Não adianta a gente ficar esperando cair do céu, como já teve gente aí de esquerda dizendo semana passada. O ano acaba de virar, a pessoa vem falar, ai, quando o socialismo estiver acontecendo, vocês me chamam, não sei o quê. Não, vamos fazer, porra. Vamos construir. É responsabilidade sua também, é responsabilidade minha, é responsabilidade nossa, coletiva, social, organizada, e por aí vai. Mano, é isso. Não consigo complementar com mais nada depois de uma fala dessa. Gostaria de agradecer novamente a participação do camarada Marcos Morcego e deixar mais um apelo aí para vocês acompanharem o trabalho dele, que é monstro, já tá um tempão aí na correria. É o mano que eu já falei para ele pessoalmente, falo em público aqui agora. É o mano que tem um potencial incrível, mano. Tem uma capacidade enorme assim de síntese e de comunicação. Mano, é um dos nomes que eu mais acredito assim, pra gente avançar nesse trabalho educacional por meio da internet. Fico, mano, muito feliz de que você esteja aqui no primeiro episódio. E, mano, fala pra galera aí. Calma aí, antes de você encerrar. Ah, vai lá, fala. Não, pode falar. Não, eu ia falar pra eu falar antes de você encerrar aí, né? Não esquece disso. Não, pode falar. Não, eu ia falar pra você, mano, deixa aí onde a galera pode acompanhar o seu trabalho e, mais importante também, contribuir com ele, tá ligado? Pô, meu mano, primeiramente, que palavras maravilhosas que eu acabei de ouvir.
E eu, enfim, acho que eu faço literalmente das suas palavras as minhas, tanto que, mano, é isso. Antes do Natal eu tava aqui, não deu certo, tô aqui logo depois da virada de ano, porque eu boto muita fé nesse projeto. Eu fiquei muito feliz quando você me disse o nome, quando você me mostrou a arte. Tô feliz agora de estar fazendo parte dessa. Ansioso pra isso daqui ser lançado. Feliz demais em ver a galera falando do seu projeto. Pra quem quiser acompanhar o meu, gente, meu Insta, Twitter, essas coisas aí, é @morcego_marcos_, tá? Meu Spotify se chama Caverna do Morcego. Ele tá não só no Spotify, tá em todas as plataformas, mas enfim, a principal que a galera vê. E aí, em todas as plataformas, vai ter lá o link da bio. No link da bio tem as formas de acompanhar, de apoiar, tem tudo lá. Eu não tô dando tanta força agora pro meu apoio, enfim, porque como eu tô na pesquisa e tudo, sei que pode dar merda, várias coisas assim do tipo, mas é isso, se quiser apoiar, muito mais que bem-vindo. Mas tá ouvindo, tá compartilhando episódios como esse daqui, é o que faz a gente continuar na porra do trabalho e ter disposição e mandar o bagulho pra frente, tá ligado? E é isso, então, novamente, parça, sem palavras para agradecer a honra de estar aqui, de estar podendo discutir Walter Rodney. É a primeira vez que eu vejo uma discussão sobre Walter Rodney em um debate assim, não sei se já tiveram outras, não quero dizer que a gente foi o primeiro no Brasil, mas assim, estamos entre os primeiros. E é isso, camarada, uma boa sorte nesse projeto, e galera que estiver acompanhando, pelo amor de Deus, ó, pega os trechos, compartilha o episódio, velho, ouve, aprecia, tá ligado? Pega o livro, lê o livro, compra, baixa o PDF, vai nos pirata, não sei. Tem esse livro em mãos, grifa o livro, marca o livro, olha e fala, puto, o que eles falaram tá certo, ou o que eles falaram tá errado. E posta, e divulga, e leva o bagulho pra longe. É nóis. É isso, pessoal. Valeu mais uma vez, muito obrigado. Não esqueça aí, né, de compartilhar esse conteúdo, curtir, seguir aí nas principais plataformas de streaming, seguir lá no Instagram, @marxismo periférico. E vocês contribuem muito com a gente, né? A partir disso aí, né? De só curtir, para quem puder, só curtir, compartilhar, manda para geral, manda para família, para amigo. E quem puder dar aquela fortalecida financeira, deixa aí a chave Pix, é o e-mail marxismoperiférico@gmail.com. Beleza? Muito obrigado mais uma vez aí, a gente se vê mês que vem no próximo episódio. Venceremos!